Olá, meus irmãos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja entre nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui hoje felizes por estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, com a ajuda da espiritualidade, que vai nos auxiliar na nossa tarefa da manhã de hoje, essa manhã maravilhosa. Temos aí a mensagem de hoje, inicialmente, a frase, o pensamento é: uma migalha do vosso amor representa muito para quem nada possui, para quem está à mercê dos corações que aprenderam a amar por amor a Jesus. Então, se nós tivermos uma gotinha de amor em nossos corações, vamos sempre olhar o outro que está ao nosso lado, necessitando do nosso auxílio, do nosso apoio, do nosso amparo, da nossa ajuda, tanto material quanto espiritual. Para isso estamos aqui reunidos para mais esse evangelho da Casa da Fraternidade em nossas casas, em vossas casas. Para isso pedimos também a autorização dos nossos irmãos que possam abrir as portas para que a gente possa adentrar com esse nosso evangelho em nome de Deus. Inicialmente vamos olhar aqui a mensagem do livro Vivendo o Evangelho, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Antônio Baduí Filho. O Evangelho hoje, vamos encerrá-lo no capítulo 5, que é o item 29. Bem-aventurados aflitos ainda. A mensagem deste livro é campo de batalha. A vida é o campo de batalha onde muitos combatentes agem com intenções suicidas. Estradas em reparos, sinalização abundante, motorista irresponsável. Avenida movimentada, travessia perigosa, pedestre imprudente. Concertos nas alturas, medidas de segurança, profissional relapso. Enfermidade grave, tratamento indicado, paciente rebelde. Mesa bem servida, cardápio variado, comercial glutão. Festa entre amigos, balcão de bebidas, convidados sem limite. Ambiente de ameaça, perigo de conflito. Alguém provocador. Convivência social, apelos de toda a espécie, exagero e dependência. Não há dúvida de que a experiência no corpo físico é luta constante, mas não use este campo de batalha para agredir a própria vida. A mensagem é muito explícita quando ela nos chama a atenção para os nossos comportamentos, nossas atitudes. Tanto é na estrada, na sinalização, no esbarramento de pessoas, onde a gente dá aquele encontrão, a topada na vida, o obstáculo, e nós estamos sempre no ato de rebeldia, muitas vezes nos levando a situações perigosas, as quais nos levam até o desencarne, por nossa imprudência. Essa mensagem é muito esclarecedora para nós que estamos aí nessa estrada da vida, nesse campo de batalha, lutando diariamente, da hora que se acorda, que se levanta, que se abre os olhos. Muitos de nós, pelos nossos compromissos, esquecemos de agradecer a Deus por estarmos aí ainda nessa luta, encarnados ainda, para reparar os danos do passado. Então a mensagem é muito importante. Como eu dizia ainda agora, em termos da amizade, a amizade é a coisa mais importante que nós temos na vida. Mais vale um amigo do que o bolso cheio de dinheiro.
do que a conta bancária cheia, lotada lá. O amigo é aquele que está sempre ao nosso lado, nos dando a oportunidade de nós exercitarmos a ajuda, tanto para recebermos como para fazer a doação necessária para todos os nossos amigos. Então, se uma boa amizade você tem, louve a Deus, pois a amizade é um bem. Toda boa amizade você deve cultivar. Como é bom quando se sabe amar. Então vamos dar um intervalo para a nossa prece inicial de agradecimento, de pedido para nosso Evangelho transcorra na paz. Vamos fechar os olhos do corpo físico e agradecer este momento de paz, de harmonia. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Pai de infinita bondade, iluminamos a esse caminho de amor, de felicidade, a que nós aqui nos damos a caminhar. Possamos juntos chegarmos ao horizonte que nós tanto clamamos, de amor, de felicidade, de paz. Pedimos ao Mestre amado Jesus que nos oriente a esse Evangelho, que leve até a casa de todos que aí estão amor, fé e caridade cristã a cada um. Muito obrigado, Senhor. Que Deus ilumine, que nos traga essa luz divina a esse momento. Que assim seja. Então, Senhor Jesus, só nos resta te agradecer essa oportunidade e vamos dar início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 29. Nós estamos aqui com o item 29, com o item 30 e com o item 31. Vamos ver o que fala o item 29. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Eu digo que sim. Há uma culpa muito grande, porque muitas vezes, pela nossa fraqueza de encarar a dificuldade, de encarar a realidade da vida, realidade essa que foi buscada, foi construída por nós mesmos, e a gente pensa que é melhor sairmos de órbita, vamos dizer assim, deixar essa vida buscando uma melhoria depois de desencarnado, que nós não sabemos nem para onde vamos. Quem tem o ato, quem tem a vontade, quem tem o desejo de sumir. Então muitas vezes a gente aumenta mais, muitas vezes não, sempre aumentamos mais a nossa dívida quando se toma uma decisão dessa. Então é culpável sim aquele que pensa em deixar esta vida, argumentando situações, procurando até trabalhos. Tem muitas pessoas que buscam trabalhos perigosos com o intuito de perecer naquele trabalho, de desencarnar, de perder a vida para melhor se sair. Então é muito engano, então é culpado sim. Aqui diz mais, que o homem se mate ou se faça matar. O objetivo é sempre de abreviar sua vida e, por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir a sua ação e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto, não lhe serve mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil.
e enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Isso é mensagem de São Luís, Paris, 1860. Nós vemos aqui muitas vezes pessoas que sabem onde aquela profissão tem perigo, no caso bombeiros. Toda a ação que o bombeiro vai realizar, ela tem perigo de morte. Então muitas pessoas que gostam, que querem burlar essa situação, que não tem coragem de enfrentar a vida, então vai procurar ser bombeiro. Quer dizer, não estou dizendo com todos, só estou dando uma ideia que pode acontecer. Pessoas que vão trabalhar procurando limpar edifícios na parte externa, pessoas que vão trabalhar na construção desses prédios que não usam o equipamento necessário de proteção. Muitas vezes tem o aparelho ali, tem o equipamento, mas ele não usa, porque ele tem ideia suicida. Ele quer se lançar no espaço. Então são profissões, são perigosas, né? Que dizem aí, e também tem outras coisas, esses esportes que chamam de radicais, pessoas que vão escalar montanha, pessoas que vão buscar mostrar orgulhosamente a sua potencialidade para vencer aquele obstáculo. Então eles estão aí numa situação de querer suicidar-se, mas não tem coragem, então buscam essas situações. Então, quando o sacrifício de qualquer atividade é em benefício do próximo, aí sim Deus está ali nos amparando, a espiritualidade estará nos protegendo para que a gente possa realizar nossa vontade, que é a prática do amor e da caridade. Então todo sacrifício em benefício do outro, sim, é abençoado por Deus. A espiritualidade está sempre ali. Então tudo é pretexto para a vida, para tirar a vida, tudo é pretexto. Pessoas que gostam, e a gente vê assim, quando eu crescer eu quero ser policial. A gente sabe que é uma profissão de risco. Mas qual a intenção daquela pessoa que diz, que busca essa profissão? Então o problema aqui está na intenção. O castigo, vamos dizer assim, de Deus, que Deus não castiga, mas a gente pode, para exemplificar aqui, é a intenção. Qual a intenção? Que intenção eu estou aqui no Evangelho, fazendo o Evangelho? Qual é o objetivo da minha intenção? A minha intenção é de ajudar, de procurar levar algum esclarecimento através do Evangelho, essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, para buscar, para poder levar essa ajuda, esses esclarecimentos para aqueles que necessitam. Tem pessoas que acham que não necessitam. Tem pessoas que procuram uma determinação na vida, dizendo que não sofre nada, que não tem problema nenhum, quando na realidade é orgulho puro. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com a senhora e sem que a gente entre num assunto, sempre surge uma oportunidade de falar de Jesus. E aí eu falava do perdão. E quando eu falei do perdão para ela, o que aconteceu no semblante dela? Ela corou, os olhos encheu de água, de lágrimas, e ela me confessou: ainda não consigo perdoar certas pessoas. Eu sofro tanto que esse perdão que eu ainda não consigo esquecer, me maltrata, eu fico doente, chego até a ficar hospitalizada porque eu não consigo perdoar fulano. E eu dizendo para ela que o perdão consiste no esquecimento, que você esquecendo a ofensa daquela situação, você pode até lembrar, mas você lembra daquela situação suave, você não tem mais desejo de vingança,
você não quer mais reparar, você não quer mais duelar, você não quer mais tomar satisfação daquela pessoa. E encara aquela pessoa como uma pessoa necessitada de amor, uma pessoa enferma, uma pessoa que ainda precisa da nossa compreensão. É assim que eu encaro. Muitas vezes a gente falando e chega até um pouco de revolta, porque ainda nós estamos aqui curados, nós estamos enfermos. Nessa face da terra, 99% da sua população, encarnadas e desencarnadas, ainda estão doentes, estamos enfermos ainda, buscando a cura, que Jesus está aqui nas nossas mãos através do Evangelho. Então, quando você tiver a oportunidade de praticar qualquer profissão, que essa profissão seja para levar você para cima, que você possa tirar todos os pensamentos negativos e buscar uma melhora para aquele ambiente onde você vai ter a condição, vai ter a oportunidade de conviver primeiro com seus familiares no seu lar, depois com os parentes, depois com o ambiente de trabalho, no social, em que você vai conseguir vencer os obstáculos. Então, voltando para o Evangelho ainda, que é o item 30, um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Se uma pessoa que se expõe, que se dedica, que sai do seu ambiente, da sua zona de conforto e vai buscar uma condição para que você possa ajudar sempre aquele. Muitas vezes a gente vê situações na estrada e nós temos uma vontade de ajudar aquele que está na estrada caído, mas a situação hoje é tão difícil, as próprias autoridades diz para que você não mexa naquele necessitado da estrada, que é completamente diferente da época do bom samaritano. O bom samaritano foi a pessoa caída na estrada, necessitando de ajuda, e antes passaram duas pessoas e viraram as costas, olharam para o outro lado. Mas teve um cidadão destemido que foi lá, buscou, tirou ele, botou no dorso do cavalo, levou para a hospedaria e ali tratou dele e deixou o recado que no outro dia vinha para acertar o resto, né? Então, nós infelizmente não podemos fazer essa mesma atitude do bom samaritano, mas podemos sim ver depois daquilo a necessidade daquele irmão, e você pode ajudar principalmente com a oração. E hoje de manhã, eu lendo um trecho de um livro, descobri que a oração simplesmente é telepatia. O livro falava da telepatia, como a gente pode se comunicar com outros espíritos, encarnados ou não, ou desencarnados, pela telepatia, pelo pensamento. E eu descobri que a oração é uma telepatia. Quando você pega e faz a oração, se concentra e pede a Jesus, pede a espiritualidade, pede aos santos, pede toda aquela ajuda daqueles irmãos que nós não conhecemos, mas sentimos. Então você usa o pensamento, a intenção de ajudar. Então aquele irmão que se expõe de maneira perigosa para salvar, para proteger um amigo, uma pessoa que você nem conhece, esse sim terá a ajuda necessária da espiritualidade. Então vamos aqui mais. Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação. Embora a certeza de perecer
Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente pode ela querer prolongar a prova da resignação até o seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo que, de antemão, que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação. Embora com certeza de perecer, mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente pode ela querer prolongar a prova da resignação até o último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, eu dizia assim: quando existe amor verdadeiro, o instinto de defesa fala mais alto. Você se atira e não mede as consequências. Aí vem a ajuda da espiritualidade. Quando você se propõe a auxiliar, a fazer bem, a prática da caridade, do amor, claro que você não vai estar sozinho. Nem naqueles momentos de negativos em que a gente pode se encontrar na vida, nós não vamos estar nunca sozinhos. Imagine quando estamos na prática do bem, em favor dos nossos semelhantes, porque o nosso semelhante, o sofrimento dele é o nosso sofrimento também. A dificuldade que ele passa é a nossa dificuldade. Então, se nós tivermos um pouco de sensibilidade, nós vamos sentir a dor do outro. Mas é preciso que haja a intenção sempre de ajudar. Então, quando você se coloca numa situação difícil, que busca um meio para ajudar o seu semelhante, com certeza a espiritualidade está ao seu lado. Me lembrando aqui uma época que eu soube de uma história em que um cidadão subia no 10º andar com o desejo de se matar. Ele tinha tudo na vida, tinha dinheiro, tinha família, tinha tudo, mas ele vivia uma situação de angústia e depressão em que ele achava melhor deixar essa vida e partir para o mundo espiritual. Só que quando lá em cima ele chegou, ele estava e olhou para baixo, lá ele viu uma pessoa, ele julgou da onde estava que aquela pessoa estava dançando, estava feliz, ele pensou. Aí ele imaginou: poxa, se eu tenho tudo na minha vida, não me falta nada, por que eu vou me matar quando aquela pessoa lá embaixo, que não tem os 2 braços, está feliz? Desceu, procurou falar com aquela pessoa e aquela pessoa atendeu, se movendo de uma forma ou de outra, e aquela pessoa disse que estava naquela situação porque estava com o corpo, estava as costas coçando e ele não podia coçar. Então, é uma piada, é uma brincadeira, mas é uma realidade. Quando você estiver numa situação muito difícil, achando que não tem mais, não tem ajuda, que você está sozinho, embora esteja no meio de uma multidão, você pode pensar que não tem mais fundamento a tua vida e você busca, então, às vezes uma profissão perigosa, uma situação em que te leva e que te dá a oportunidade
através dos teus pensamentos, de você perecer, para que não possa chamá-lo de suicida, então você age dessa maneira. Então são pessoas que recebem um kit de proteção para executar uma tarefa e deixa de lado. Então é muito importante você ter esse pensamento positivo e analisar sempre a situação em que você vive. Quando você faz a caridade, já existe uma grande proteção. Então vamos agora passar para o item 31 do Evangelho, capítulo 5. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Me lembrando aqui também de um irmão muito conhecido na doutrina espírita, principalmente por intermédio de Chico Xavier, que ele ficou conhecido como o gigante deitado. Ele era impossibilitado de fazer qualquer prática de ajuda para as pessoas, mas da onde ele estava, ele usava a mediunidade dele em benefício dos outros. Então não é porque você está sem um braço que você não possa usar o outro, sem uma perna que você não possa usar outra, então sem um olho que você não possa usar o outro. Então tudo é com limitações, mas abrangente, porque o teu pensamento em prol da caridade é imensa. Então tem um ditadozinho que diz que na terra de certo quem tem um olho é rei. Então esse olho que está em evidência, ele abrange todas as necessidades quando você queira se dedicar em benefício do próximo. Então esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Material, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esses exemplos de poder e de fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Mensagem de São Luís, Paris, 1860. Ficou aqui bem claro essa parte com relação aos pais. Há pessoas que se dedicam a vida todinha, perdendo noite de sono, perdendo energia do seu corpo em benefício dos filhos, em benefício das pessoas que eles mais amam na vida. Então, se matam, perde noite de sono, perde a sua vitalidade em benefício daqueles que ele tem a mente que os ama. Mas eles, nesse momento, eles estão sacrificando a própria vida em prol de deixar uma fortuna para aquele filho, para aquele parente, para aquele querido da sua vida. Então, se ele pudesse muito, era deixar a fortuna da moral, a fortuna da inteligência. Eu já falei aqui várias vezes que o caminho do pai é a conduta do filho, ou seja, a conduta do pai é o caminho do filho. Então, eu falei o contrário, mas pode acontecer dentro dos parâmetros normais, que essa conduta, esse caminho do filho, mais tarde vai passar a ser conduta para os seus futuros filhos. Então, o nosso fundamento da doutrina dos Espíritos é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque se você dá um ensinamento verdadeiro para o seu filho, para o seu amado, você está libertando ele de todas as dificuldades do futuro. Então, como eu dizia, sim, o sofrimento do próximo é o nosso sofrimento. E nós vivemos sempre em função do nosso semelhante, do próximo, daquele que está ao meu lado. Muitas vezes, quando a gente fala o próximo, a gente pensa que é o que está aqui do lado.
mas o próximo pode estar a uma distância muito grande, mas ele é seu próximo. Então todas as situações que você encontra na vida, que encara como difícil, como criminosa, aquele criminoso é o nosso próximo. Então o que nós podemos fazer para eles? Direcionar pensamentos, pedir a Deus que ele possa cair na real, que ele possa acontecer uma coisa maravilhosa na vida dele, de transformação, que seja através de uma religião, que seja através do exemplo do irmão, que seja através de um amigo, mas que ele possa captar aquela bondade e se transformar. A doutrina espírita fala muito em reforma íntima, e a reforma íntima é aquela quando ela começa a brotar, e quando você abre a boca para falar um palavrão e você não fala, então ela já está começando a brotar aquela reforma dentro de você. Então, e você vai abrir a boca e vai dizer: eu fazia, graças a Deus não faço mais. Então essa é a mensagem que nós passamos para todos vocês, para todos nós, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade do Evangelho e reforçar mais uma vez que o Evangelho é de Jesus, e Jesus é um ser espiritual luminoso, e que a doutrina dos Espíritos não é simplesmente a doutrina espírita, e sim todas as religiões, porque todas religiões emanam do Pai, que é nosso Pai Deus. Então vamos agradecer esse momento e fechar os olhos do corpo físico para pedir e sentir a ajuda dos nossos irmãos espirituais, e aos mesmos rogarmos a bondade e a ajuda para todos vocês, encarnados e desencarnados, que estão aí a nos assistir. Então Jesus amado, fortalece a nossa paz, a nossa fé, a nossa paciência, a nossa resignação, para vencermos os obstáculos da vida. Que Deus abençoe e ampare a todos, e sigamos em paz em nome de Deus, que assim seja. Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização da população contra o câncer de mama. No mês de outubro, são realizadas ações com o objetivo de conscientizar as mulheres em relação à prevenção do câncer de mama pelo diagnóstico precoce e o tratamento imediato, pois o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum e uma das principais causas de morte em mulheres. Se detectado na fase inicial, as chances de cura são grandes. Alguns sinais e sintomas: secreção no mamilo, nódulos, caroços palpáveis na axila, nódulos, caroços na mama com ou sem dor, alterações na pele que recobre a mama e o mamilo, deixando-os com aspecto semelhante à casca de laranja.